Está no ar o Bom Dia Esportes na Rádio Futebol Clube. Amanhã tem a grande decisão da Champions League entre Real Madrid e Liverpool. Definida a fase de oitavas de final da Libertadores da América. Por enquanto, a rodada do Brasileirão está mantida. Tudo isso e muito mais a partir de agora, para você que é apaixonado por esportes. Hoje, sexta-feira, 25 de maio de 2018, vamos com mais uma edição do Bom Dia Esportes e comigo o comentarista Fábio Salgueiro. Bom dia, Fabinho, tudo bem? Bom dia, Lima. Um abraço a você, um amigo apaixonado por esportes. Vamos com mais um Bom Dia Esportes e a única certeza que temos no final de semana é o nosso plantão da Champions, com a grande decisão Real Madrid e Liverpool. Já a rodada do Brasileirão ainda está na espreita, é isso? É verdade. Parecia, né, ontem à noite que estava tudo resolvido, uma trégua entre o governo e caminhoneiros, mas hoje não é isso que a gente está vendo não, né? Eles continuam parados, aquela coisa toda. No aeroporto de Brasília, por exemplo, não há mais querosene. Se um avião descer em Brasília e tiver combustível para decolar, beleza. Agora, se ele descer lá e depender de um abastecimento na capital federal, ele vai ficar lá porque não tem. Então, em função desses problemas, vamos aguardar para ver se a rodada do Campeonato Brasileiro acontece ou não. É a 7ª rodada, vou até já passar os jogos aqui, ó. Se ela acontecer, Fluminense e Chapecoense amanhã 4 da tarde no Maracanã, Palmeiras e Sport na Arena do Palmeiras com transmissão da Rádio Futebol Clube às 7 da noite. Aí às 9, Galo e Flamengo em jogão no Independência, amanhã 9 da noite, estou colocando no condicional. Aí domingo, 11 da manhã, Clássico do Desespero lá em Curitiba, Paraná, lanterna contra o Atlético Paranaense na zona do rebaixamento. Aí os jogos das 4 da tarde, Bahia e Vasco em Salvador, Botafogo e Vitória no Engenhão, Santos e Cruzeiro Pacaembu, Inter e Corinthians com transmissão da Rádio Futebol Clube em Porto Alegre. Aí teremos às 7 da noite, América e São Paulo em Belo Horizonte, Ceará e Grêmio em Fortaleza. Nesse momento, a liderança é do Atlético Mineiro com 13 pontos, líder isolado. O Flamengo, o Corinthians e o Palmeiras têm 11 pela ordem. O Flamengo é o segundo, o Corinthians o terceiro, o Palmeiras o quarto pelos critérios de desempate. Em quinto lugar, o Fluminense com 10 e o América em sexto com 10. Esses aqui estariam na zona de classificação da Libertadores. Os 4 últimos, Atlético Paranaense e Bahia com 5, Ceará com 3 e o Paraná na lanterna com 2 pontos ganhos. Confesso a você, Salgueiro, que eu já estive mais otimista em relação à realização da rodada, viu? Pelo que eu estou acompanhando aqui, não sei não, viu, Salgueiro? É verdade, Lima, inclusive porque tem um outro adendo que deve ser feito aí, né? Se a delegação vai, por exemplo, para Recife jogar com o Sport e chega lá na volta, não tem gasolina, não tem querosene para voltar para São Paulo, por exemplo, para qualquer outro... o Palmeiras joga em casa com o Sport, mas estou dando só um exemplo. Claro. Por exemplo, o Grêmio no Ceará, vai. O Grêmio no Ceará, vai. Pega, já que você quer falar do Nordeste, o Grêmio no Ceará e o Vasco em Salvador, por exemplo. Então, daí não tem a querosene para voltar, a gasolina para voltar, eles são obrigados a ficar lá, não sabe quanto tempo, e os custos de hospedagem e alimentação sem trazer a delegação de volta. É verdade. Exatamente. Olha, é um risco enorme. Eu, sinceramente, eu acho que a CBF é uma rodada que promete, uma rodada maravilhosa, tem esse jogaço de bola entre Atlético Mineiro e Flamengo. Agora, é complicado, porque a gente não tem perspectiva do fim da paralisação. Esse é o problema. Exato. E a gente está falando muito das delegações, e tem os árbitros também, né? Tem arbitragem que também vai para lá e para cá. Às vezes claro. Tem árbitro lá do Nordeste que vem apitar aqui no Sudeste, árbitro do Norte no Sul, vice-versa e tal. Então, olha, é uma situação complicada e eu não sei não, eu tô preocupado, não só com o Campeonato Brasileiro, mas com a
o futuro do nosso país. Mas vamos lá, vamos falar de futebol. Ontem 2 paulistas estiveram em campo pela Libertadores e os 2 foram muito mal, né? A gente transmitiu aqui o jogo do Santos contra a equipe do Real Garcilasso, que era o lanterna do grupo, né? E o Santos na Vila, tal, havia expectativa de um resultado até tranquilo, né, por parte do Peixe, e isso não aconteceu. 0-0 xoxo, chato, né? Torcedor protestou mais uma vez, não gostou, vaiou, e embora o Santos tivesse terminado em primeiro lugar do grupo, o futebol deixou a desejar. E aí, na coletiva, o Jair Ventura, ele foi questionado sobre a quantidade de bolas aéreas, né? O Santos usou muito o chuveirinho, principalmente no segundo tempo, mas ele disse que isso aí foi uma situação do jogo. A gente treinou essa semana a valorização da posse, a gente entrar com aproximação, a gente melhorar a nossa comunicação dos jogadores entre as linhas, a gente ser um pouquinho, jogar mais próximo e entrar com os toques rápidos. Mas uma situação que dentro do campo, de repente a gente estava tendo dificuldade e você usa subsídio como cruzamento, como chute de média e longa distância, né? Então foi uma coisa assim pelo jogo, mas lógico que a gente não treinou. Nos 2 treinos que nós tivemos, poucos treinos, o que a gente menos treinou foi cruzamento. Foi uma situação de entrar com a bola dominada, onde nós tivemos dificuldade, e aí usamos como subsídio não só cruzamentos, como as finalizações, foram mais de 20, né, finalizações hoje. Não treinou, mas jogou muito com a bola aérea ontem, não é, Salgueiro? Jogou muito e foi mais ou menos uma decisão apelativa no momento do jogo ali, porque não conseguia com a bola nos pés e pelo meio entrar tocando, entrar fazendo aproximação, aquele 1-2, então você acaba alçando a bola. É uma atitude de desespero, não pelo fato do Santos ter um camisa 9, realmente que é um cabeceador, que nem, por exemplo, na época que o Grêmio tinha o Paulo Nunes de um lado e o Jardel na frente, no ataque, e era um gol atrás do outro de cabeça. Então ali dava para entender o porquê do jogo aéreo, do chuveirinho, da bola realmente sempre cruzada para a área. O Santos optou por isso porque realmente não fez uma boa partida, a gente acompanhou esse jogo, a gente analisou, e a gente citou no momento, né, que realmente o Santos ficou devendo futebol. O Santos tem um sério problema de armação de jogo, tem jogadores de frente muito bons, mas é um time muito previsível. Sem ter esses jogadores que fazem essa aproximação com qualidade no meio campo, para levar essa bola com qualidade também para esses jogadores de frente, o time fica muito previsível. Aí você marca os laterais, você coloca 2 jogadores ali para fechar o lado de campo e ingessa o time do Santos. É isso que está acontecendo. E a cada jogo que o Santos passa realmente engessado dessa forma, aumenta a pressão para cima do Jair. Bom, você citou aí o Grêmio, né, na época do Jardel, e além do Paulo Nunes tinha um tal de Arce, né, que colocava a bola com as mãos na cabeça do Jardel, né? Batia com uma facilidade na bola, o tal do Tique Arce, que agora virou técnico de futebol paraguaio, né? Figuraça, jogou no Palmeiras também. Eu fiz muitas entrevistas com o Arce, você deve ter feito também, né? E além de ser um grande jogador, era um cara gente boa demais, o Tique Arce. Bom, o Santos está procurando o Bryan Ruiz, né? O costarriquenho, que tem 32 anos, está lá se desligando do Sporting de Portugal. Seria a solução para a armação no meio de campo do Peixe, Salgueiro, ou não? Olha, eu tenho uma grande curiosidade em saber quem seriam esses 5 meias que o Santos monitora, que vão estar todos na Copa do Mundo para tentar trazer para depois do Mundial. De cara, eu acho muito legal e eu espero que o Santos consiga nessa empreitada. É difícil de trazer um jogador dessa qualidade, porque eu penso sempre no produto futebol brasileiro, Brasileirão, e eu acho que seria muito legal vê-lo, né? Não só na Libertadores, que o Santos já está classificado, mas assim, enfim, nas demais competições. Agora, o Bryan Ruiz eu posso falar, porque é um cara que eu acompanho muito de perto no Sporting, devido à participação do Sporting na Liga Europa, no Campeonato Português. Acompanhei ele no último na última Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil, e aí eram 4 anos, então ele é outro jogador, bem mais jovem, bem mais veloz. O Bryan Ruiz sabe jogar, é um costarriquenho que sabe jogar. Agora, ele não é aquele cara, aquele cabeça pensante para pensar o jogo, Lima. E ele, na verdade, vamos combinar também que está cada vez mais raro esse jogador, né? Então o Bryan Ruiz é aquele cara que com a bola dominada, ele vai fazer esse 1-2 que o Santos não tem hoje, que não consegue ter com esses jogadores que estão atuando no meio campo. Então, por exemplo, ele vai levar essa bola dominada e vai forçar com qualidade esse 1-2 com o Gabigol, com o Sacha, com o Rodrigo. Ele é aquele cara que faz muito bem
essa função. Eu acredito que o Santos ganharia bastante com a chegada dele. Tomara que consiga. Bom, para domingo, Salgueiro, o Santos já vai poder contar com o Léo Cittadini e principalmente com o Bruno Henrique. E aí o que pode acontecer? Com a volta do Bruno Henrique, o Jair pode montar o ataque com Gabigol, Sacha e Bruno Henrique e puxar o Rodrigo para o meio para tentar armar o time. Você acha que o Rodrigo se daria bem nessa função ou a característica do menino é jogar pelos lados mesmo e partir para cima da marcação? Eu acho que não daria certo não, Lima. Não vejo com bons olhos já pegar o menino agora e improvisá-lo numa função, inclusive que o Santos é dependente, o Santos é deficiente, e colocar o menino de 17 anos para tentar quebrar esse galho aí. Eu acho que mais do que nunca, nesse atual momento, é bom respeitar as características do jogador. O Bruno Henrique tem que jogar nesse time, é fato, mesmo que sobe para o Rodrigo ter que sair do time, por uma questão tática, por uma questão de predileção do Jair Ventura. Mas o Bruno Henrique é um dos principais jogadores do elenco do Santos, se não o principal, até acima do Gabigol. Agora, o Léo Cittadini já é um outro jogador que já foi bastante testado e a mim não causa mais expectativa não, viu, Lima? O Léo realmente ele apareceu bem e tal, mas agora, né, nos últimos jogos deu uma caída e não voltou a jogar aquele futebol que a gente esperava dele. O outro paulista que se deu mal ontem, que também jogou contra o lanterna do grupo, foi o Corinthians, mas o Corinthians foi diferente, né? O Corinthians perdeu, mas é impressionante o que o goleiro do Milionários pegou ontem, né? O cara fechou o gol, o Corinthians perdeu uns 3, 4 gols, foi a chamada derrota injusta, né? Se bem que, como diria o saudoso Luiz Augusto Maltoni, tradução de superioridade é bola na rede, né? Os caras foram lá, acertaram um chute de fora da área e ganharam o jogo. Mas o menino Farinhas, o goleiro jovem, né? Revelar, tem 19, 20 anos, do time colombiano, arrebentou ontem na estreia do Osmar Loz, hein, Salgueiro? É verdade, Lima. Você sabe que o futebol é engraçado, né? Se você se apegar apenas ao resultado e fazer uma ilação aí, que foi a estreia dos Osmar Loz, você já pensa numa derrocada e que o Corinthians está num abismo aí sem fundo. Agora, por outro lado, quem assistiu o jogo sabe que o time mostrou comprometimento, o time mostrou volume de jogo, progressão boa do meio campo para frente, perdeu gols, que é muito costumeiro o Corinthians perder, assim como não fez os gols que é costumeiro também o Corinthians fazer, e por isso que vem fazendo essas campanhas nos últimos anos aí vencedoras, conquistando títulos importantes. Mais importante, o que deve se ressaltar mais do que a derrota, que para mim foi pontual, foi o comprometimento do time e o poder de concentração dos jogadores, porque há, sem dúvida nenhuma, um trauma momentâneo aí pelo fato de perder o cara. Ele que era um cara que você tinha um bom apreço com ele, um bom convívio com ele, de repente você não tem mais. Agora, com o time, com o Osmar Loz, ele deixou uma boa impressão. Ele teve volume de jogo, você citou bem aí, o goleiro foi o melhor em campo, e quando o goleiro é o melhor em campo, a gente deve se ressaltar isso também. Vale lembrar que o Corinthians perdeu 2 jogos nessa primeira fase da Libertadores, e o Corinthians e um deles perdeu com o Carille também, então não foi só com o Osmar Loz. Então é aquela coisa, se você quiser realmente criticar, você se apega ao resultado e realmente fala, olha, começou a derrocada alvinegra. Agora, se você se atentou ao jogo, assistiu, acompanhou com atenção e sem passionalismo, sem paixão nenhuma, você vai ver que o Corinthians mostrou um bom futebol, pressionou, o Rodriguinho apareceu, os jogadores tentaram aparecer, tentaram a movimentação, só que pararam no goleiro. E aí o time colombiano também teve os seus méritos de ter a eficiência lá na frente, chegar e fazer o gol da vitória. Eu falei que o goleiro tinha 18, 19, ele tem 20 anos, né? O Farinhas, que é um bom goleiro, pelo menos ontem, arrebentou em Itaquera. E o Osmar Loz, de novo, insistiu que não dá para dizer que o Corinthians tem a cara dele. Eu acho que o que já vinha sendo feito tinha muito do que é o Osmar Loz, porque é um futebol muito parecido, né, com o que a gente pensa. O Fábio, a gente discutia, Leandro, Fabinho, todos nós. O Fábio era um treinador que abria espaço para essa discussão. Então, a forma de jogar, as escalações, as estratégias, tudo era passado por nós todos. Então, fica difícil até dizer o que tem de Osmar Loz, porque eu acho que é a forma do Corinthians jogar. A gente, acho que mostrou a mesma competitividade que a gente vinha mostrando nos jogos anteriores. A gente mostrou uma forma de jogar que tem a cara do Corinthians, com um time
até na reta final a gente até conversou agora um pouco, desorganizando em busca do resultado, que é uma característica que o torcedor do Corinthians aprova e gosta, um time que não tolera perder. Então isso eu acho que tem de positivo, mas não é do Osmar Loz, não, eu acho que é do Corinthians, é do DNA e da tradição do Corinthians. E para domingo, Salgueiro, talvez o Corinthians tenha algumas alterações, e o Oloz, rapaz, muita gente imaginou, quem praticamente descobriu o Pedrinho no Corinthians foi o Osmar Loz na base corintiana, né? Ele jogou muito com o Loz. E aí o Loz falou, olha, exatamente por conhecer o Pedrinho é que eu sei que ele não tem condições de jogar 90 minutos, né? Então, pode ser até que o Pedrinho não comece o jogo de domingo contra o Internacional. Aliás, o Carille, antes de sair do Corinthians, ele já tinha dito que para domingo o Pedrinho não jogaria, né? E parece que o Loz vai no mesmo caminho, o Matheus Vital deve ser escalado. E fica a expectativa se ele irá poupar outros jogadores. Eu acho assim, contra o Ceará, o Corinthians colocou o time alternativo, empatou em casa, sabor de derrota, 1-1. Contra o Sport, botou o time alternativo, estava ganhando, tomou o gol de empate com o Juninho Capixaba tomando um drible infantil. Bom, aliás, ontem o Sid Clay fez com o lateral do Milionários o que o Rogério fez com o Juninho Capixaba no domingo, né? Ele deu um corte e o cara veio no carrinho e ficou com o bumbum no chão. E o Corinthians também empatou. Eu acho que se o Corinthians colocar o time alternativo contra o Inter em Porto Alegre, ele tem grande chance de perder o jogo. Não que o Inter seja um timaço, mas o Inter está com a faca nos dentes, ganhou da Chapecoense. Depois do Grêmio, talvez o Corinthians seja o maior rival do Internacional, né? Os caras odeiam o Corinthians, os caras, aquela história de DVD, aquela coisa toda. Então, toda vez que for jogar no Beira-Rio é uma guerra. Então, não sei, se entrar nessa de poupar jogador domingo, a chance de perder é grande, viu, Salgueiro? E esse foi o diferencial no ano passado do Corinthians, né? O Corinthians não perdia esses pontos que você citou aí contra o Ceará, contra o Sport, e por isso que abriu uma gordura, realmente fazendo um primeiro turno maravilhoso, né? Era uma outra pegada, sem dúvida nenhuma. Agora, 2 detalhes, é uma informação e uma observação. O Osmar Loz fala muito melhor que o Carille, hein? Ele coloca as ideias dele de forma muito mais transparente. Sem dúvida a comunicação dele, não só com a imprensa, mas eu acho que até com os jogadores, seja muito melhor. Eu fiquei impressionado, eu não havia ainda acompanhado muitas falas do Osmar Loz, e ouvindo agora ele na coletiva, eu fiquei impressionado, gostei, achei legal, acho que isso faz parte, é importante do profissional, e o Carille para mim tropeçava nessa daí. Agora, você também teve essa... O que você achou? Não me surpreendeu, porque eu havia acompanhado algumas entrevistas do Loz quando ele era técnico da base. Ele sempre foi um cara muito bem articulado. Com a diferença do seguinte, ele é um cara bem articulado com as palavras e que entende de futebol. Porque tem cara que fala bonitinho, mas na hora que você bota ele no campo ali, não acontece nada, né? O Loz é um cara que entende de futebol. Se ele vai dar certo ou não no Corinthians, aí é o tempo que vai dizer, resultado, aquela coisa que a gente já conhece. Mas ele é um cara capacitado, né? Pelo menos na teoria, ele nunca foi jogador, ele era um preparador físico, né? Mas ele é um cara extremamente inteligente, ele trabalhou muito tempo no Internacional, então ele tem uma base, uma formação muito boa, né? E é um cara assim, eu torço para ele dar certo, esses caras novos, né? Eu torço para o Thiago Largue dar certo no Atlético, aquele menino do Flamengo, Barbieri, enfim. Eu acho que essa safra nova aí de técnicos pode acrescentar muito no futebol brasileiro, porque tem uns caras aí que a gente já sabe que não vai acontecer nada, né? Você vai contratar o cara, no primeiro momento ele vai lá dar uma dura no jogador, faz aquela pressão, o time dá uma melhoradinha, aí a partir do 5º, 6º jogo já começa tudo de novo, e aí quando você precisa da tática, você precisa do conhecimento do cara, não acontece nada, né? Fica só o técnico bate palminha, né? Vamos lá, pega aqui, pega ali. Eu acho que o Brasil já está meio cheio disso, né? Para algumas equipes pode servir, mas para time grande, time de ponta, time que investe, esse tipo de técnico cada vez mais vai ficando de lado, né? Então não me surpreende essa boa articulação do Loz com as palavras. E você ia completar também, Salgueiro? Além disso... Ô Lima, com uma informação, não quero furar sua pauta aí, não sei se estava na tua pauta aí, você rolando com as notícias do Corinthians, mas ontem esteve na Arena
o volante Renato Neto, que é do Gent, da Bélgica. Ele tem 26 anos e ele está na mira do Corinthians, está negociando. Ele foi conhecer ontem a estrutura do clube, do CT, do estádio. Ele acompanhou o jogo. Ele tem 26 anos, é um volante. Ele atua no futebol belga e ele é baiano, mas ele é pouco conhecido aqui no Brasil porque ele foi revelado no Sporting. Ele foi muito cedo e acabou aparecendo no Sporting e jogando bem. Ele está voltando de uma lesão no joelho, né? Ele está parado, ele não faz um jogo há um ano, ele não faz um jogo. Seria um reforço para depois da Copa do Mundo. E segundo a matéria que eu estou acompanhando aqui, ele era um sonho de consumo da época do Edu Gaspar, quando o Edu Gaspar já era ainda, né, gerente de futebol do Corinthians, coordenador ali do departamento de futebol do Corinthians. Ele já queria esse jogador. E ele esteve, ontem tem foto dele, inclusive, acompanhando o jogo, e é um cara que pode aparecer aí, ou seja, né, o Corinthians já está buscando alguém pro lugar do Maicon que vai embora. Tá certo, eu ia falar sobre isso, mas você solerte, como sempre, porque além de ser um grande comentarista, é um repórter, está na veia, no sangue do nosso Fábio Salgueiro, e eu acho que é por aí mesmo. Quando eles devem perder o Maicon, e além disso, o Ralf está se recuperando de contusão, o René Júnior, quer dizer, já deu para perceber que de uma hora para outra você tem 4 ou 5 e daqui a pouco você não tem nenhum, né? Então, às vezes o cara fala, mas tem 5 volantes, pra que tanto volante? De repente o Corinthians, por exemplo, domingo o Gabriel não joga, ele tá suspenso. Então, vai ter que jogar o Paulo Roberto, né? Paulo Roberto e Maicon. Não é a mesma coisa, entendeu? Então o Corinthians tem que correr atrás de alternativas mesmo. Quem sabe esse rapaz aí, com o ritmo de jogo, porque é duro, né? Você ficar um ano fora, quem sabe ele possa ser aí um reforço para depois do Campeonato Brasileiro. Bom, você gosta de um cafezinho, não gosta, Salgueiro? Tal, ainda mais com esse friozinho e tal, né? E aí o café a gente toma em xícara tal, pode ser num copinho, mas o café às vezes, o pó do café, ele é armazenado em potes, certo, Salgueiro? Potes. Sem dúvida. E aí eu fiz todo esse preâmbulo, porque eu também adoro café, para falar dos potes da Libertadores. Olha lá, pote 1, o sorteio é dia 4 de junho, lá em Luque, né, que fica na Grande Asunción, no Paraguai. Pote 1, Grêmio, Atlético de Medellín, o Nacional de Medellín, né, que foi o time do Borja, Libertad, que foi o time do Balbuena, River Plate, e aí vem os brasileiros também, né, além do Grêmio, Cruzeiro, Santos, Corinthians e Palmeiras. Foram as equipes que ficaram em primeiro lugar nos seus respectivos grupos. Pote 2, olha a pedreira, Cerro Porteño, Colo-Colo, Atlético Tucumã da Argentina, é aquela história, por ser time argentino, né, pode complicar a vida de qualquer um, mas não é de todos aí, ele é o que tem menos tradição em Libertadores da América. Aí vem Flamengo, Racing, Estudiantes, que ontem conseguiu uma virada espetacular para cima do Nacional, tinha que ganhar por 2 gols de diferença e ganhou 3-1. Independiente, que é o maior ganhador de Copas de Libertadores, e Boca Juniors, quer dizer, não vai ter moleza para ninguém na próxima fase. Deveremos ter aí confrontos entre brasileiros e argentinos, né? Poderemos ter um Boca e River, né? Pode acontecer, porque um está de um lado, o outro está do outro, né? E o Flamengo pode pegar um time brasileiro, pode pegar o Grêmio, o Cruzeiro, o Santos, o Corinthians ou o Palmeiras. Então, o sorteio do dia 4 vai ser assim, para você ficar com os olhos grudados ali e não perder nada, porque vai ficar parecendo o sorteio da Champions, né, Saulo? Claro, eu não estou comparando o nível de futebol da Europa com da América do Sul com o da Europa, não é isso. Eu só estou falando em termos de expectativa, porque dessa vez no pote 2, exceção feita ao Tucumã, todos os adversários, né, todos os times são times tradicionais de Libertadores, né, Salgueiro? É verdade, Lima. Inclusive, você falou que pode ter um Boca e River, pode ter um Corinthians e Flamengo. Já imaginou que 2 confrontos maravilhosos de oitavas de final? Muita gente vai lamentar, né, dizendo, mas logo nas oitavas, são jogos de semifinal e tal. Mas faz parte, esse negócio de sorteio, eu acho muito legal essa coisa de você ter que esperar. Realmente, a gente provavelmente, com toda certeza, vão acompanhar ao vivo aqui esse sorteio. Vai ser muito legal poder analisar. Pode botar na sua agenda. Vai ter que dormir mais tarde, porque vai ser no dia 4 à noite. E normalmente eles marcam para as 9, mas aí tem show, tem discurso, não sei o
quê, e vídeo pra lá, vídeo pra cá. Aí o sorteio mesmo deve ser lá pelas 10h30, 11 da noite, mas nós estaremos aqui na Rádio Futebol Clube mostrando para o amigo apaixonado por esportes. Como mostramos os sorteios da Champions e da Liga Europa, mostraremos também o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Afinal de contas tem São Paulo, tem Fluminense, tem Atlético Paranaense, tem Bahia, e tem o Vasco agora, né, que saiu da Libertadores e foi para a Sul-Americana. Então tem brasileiro na Sul-Americana também. Agora, Lima, só fazendo uma projeção aqui, por exemplo, né? O Corinthians é um time que está no pote 1, você disse, né? Isso. E no pote 2 está o Racing? Tá o Racing, tá o Então, Independente. E deixa eu só te cortar rapidinho. Inclusive, Salgueiro, nós poderemos ter repetições de confrontos, entendeu? Pode dar, por exemplo, de novo um Palmeiras e Boca, que estavam na mesma chave, um Corinthians Independente, um Santos Estudiantes. Entendeu? Pode acontecer, River Plate, Flamengo, pode acontecer, né? Claro, seria muita coincidência, mas não acho que de 8 confrontos todos vão ser repetidos, mas 1 ou 2, ou talvez até 3, pode acontecer. Seria assim, as equipes que se acontecer o jogo, seria um replay, né, da fase de grupos. Grêmio e Cerro Porteño estavam no mesmo grupo. Atlético Nacional de Medellín e Colo-Colo, do Chile. Libertad do Paraguai e Tucumã, da Argentina. River Plate e Flamengo. Cruzeiro e Racing. Santos e Estudiantes. Corinthians, Independente, Palmeiras e Boca. São confrontos que podem se repetir nas oitavas da Libertadores. É verdade, porque assim, por exemplo, num confronto duro, mais interno para nós aqui, Corinthians e Flamengo, eu acho que o Corinthians toparia com o Flamengo numa boa. Tenho sérias dúvidas, e aí é palpite, é feeling, convicção em cima do que eu vejo e analiso dos times, se o Corinthians conseguiria ter vida longa com o Independiente novamente em 2 jogos eliminatórios ou com o Racing, por exemplo. Eu acho que esse time do Corinthians talvez faltaria alguma coisa desse time do Corinthians. É lógico que é uma projeção, são 2 jogos, o Corinthians vai ter, provavelmente pode ser que tenha a vantagem de jogar a partida de volta em casa, então tudo pesa, mas eu acho que num confronto interno o Corinthians teria mais chance de repente com o time brasileiro do que, por exemplo, com esses 2 times argentinos citados por mim, que eu vejo times fortes e o Boca, você esqueceu? Complicados. E o Boca, você esqueceu do Boca, não? Você acha que com o Boca não esqueci o Boca, não esqueci do River, e aí o River eu faço uma projeção aos outros clubes brasileiros. Não, eu citei só esses 2, porque o Independiente o Corinthians teve na primeira fase, poderia ser um adversário que se repetiria na fase de oitavas de final. E o Racing, porque ele, apesar do Cruzeiro ter passado em primeiro no grupo, o Racing me deixou uma boa impressão também. Mas é lógico que o River Plate, o Boca, são jogos também complicados, aí se der com outros clubes brasileiros também. Agora, do Racing Independente, pelo menos na bola, eu vejo o Boca um pouco abaixo dos 2. Só que o Boca é o Boca, a Libertadores, e cá entre nós, eu acho que o Boca está para a Libertadores, assim como o Real Madrid está para a Liga dos Campeões, para a Champions. Né? É verdade. Agora é o seguinte, em relação aos brasileiros, né, eu vejo Grêmio, Cruzeiro e o Palmeiras como os 3 com maiores possibilidades de conquistar a Libertadores. Abaixo desses 3 eu vejo o Flamengo, o Corinthians e o Santos. O Corinthians tem um trauma de oitavas de final, eu disse isso aqui outro dia. Desde 2012, quando ele conquistou o seu único título de Libertadores, ele sempre foi eliminado nas oitavas. Em 2013, aquele jogo com o Boca, do Amarija, aquela coisa toda, tal, foi eliminado. Ali você pode até dizer que foi por conta do árbitro. Aí, em 2014, ou 2015, não sei se foi 14 ou 15, mas ele perdeu para o Guarani do Paraguai, né? Aquela que ele achou que estava por cima da carne seca, vamos pegar o Guarani do Paraguai, estamos bem, perdeu. E depois, na última Libertadores que o Corinthians havia participado antes dessa, perdeu para o Nacional do Uruguai por causa do gol fora de casa. Empatou 0-0 lá no Uruguai e empatou com gols na Arena. Então também ficou fora. Então, o Corinthians tradicionalmente dança nas oitavas, independentemente do adversário ser poderoso ou ser o Guarani do Paraguai.
Outra coisa, se o Corinthians tivesse vencido ontem, ele seria a terceira melhor campanha. Ele ficaria atrás só do Palmeiras e do Grêmio e poderia, por exemplo, numa quartas de final, decidir em casa também. Com isso, com a derrota de ontem, ele ficou à frente apenas do Santos e do Atlético Nacional. Então, se ele passar pelas oitavas, muito provavelmente nas quartas, a partir das quartas, ele já vai ter que começar a decidir fora, né? Então foi uma derrota doída. Porém, outro dia o Mano Menezes falou uma coisa que é verdade. Existem clubes que vão muito bem na primeira fase, fazem a melhor campanha. O Corinthians mesmo já viveu isso. 2010, por exemplo, foi a melhor campanha, pegou o Flamengo, que era o último dos segundos, que naquela época não era sorteio, e caiu fora, né? Perdeu no Maracanã de 1-0 e ganhou no Pacaembu de 2-1 e caiu fora pelo gol qualificado. O River Plate, em 2015, que ele foi campeão da Libertadores, ele terminou a primeira fase, mas numa pindaíba, ele se classificou na última rodada com uma vitória apertada, dependendo de um outro resultado do grupo, tal. E aí já no primeiro mata-mata pegou o Boca, já detonou o Boca e foi campeão. Então, Libertadores são umas coisas assim, né, cheio de peculiaridades. Às vezes um time vai muito bem na primeira fase, já dança nas oitavas. Dificilmente você vê um time que começa bem, vai atropelando todo mundo e é campeão. Mas eu vejo dos times brasileiros, não sei o que você pensa, que Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras, não necessariamente nessa ordem, são os três que têm mais condições de conquistar título. Acho que Flamengo, Corinthians e Santos vão ficar pelo caminho, viu, Salgueiro? É verdade, ô Lima, concordo com você. Eu acho que esses três times aí, eles estão num patamar acima de briga por Libertadores, eles podem sonhar um pouco mais lá em cima. Dessa tua projeção, eu só tiro o Santos. Eu não vejo o Santos com a mínima condição de brigar. O desempenho do Santos está muito abaixo. Agora, a gente tem que fazer aquela ressalva, né, Lima, que virou meio jargão, mas é verdade. Jogo de mata-mata é complicado, né? Em 2 jogos a tendência é que o melhor passe, mas o futebol hoje está muito competitivo, né? Se você faz 1-0 e no outro você segura, você joga naquela coisa da projeção de uma bola só, fazendo 2 linhas de 4, dificultando tal, o sistema defensivo muito forte, o Corinthians é o exemplo disso, você pode realmente chegar um pouco mais à frente. E existe aquela coisa também do time que cresce no mata-mata, que nem o Boca Juniors, que para mim cresce em mata-mata, é muito complicado, é que nem seleção italiana em Copa do Mundo, passa complicado e quando chega no mata-mata cresce, pesa a camisa, pesa a tradição, pesa a história, enfim, é uma projeção de confrontos maravilhoso aí, e realmente a gente fica na expectativa agora. E do lado argentino, se a gente for analisar a bola mesmo, futebol, você destacou um time que, na minha opinião, embora ele tivesse ficado em segundo na chave, ele foi o futebol mais bonito de se ver, que foi o Racing, né? Eu acho que o Racing jogou até mais bola que o Boca, que o Independiente, que o River Plate, mas é aquela coisa, né? Ele estava na chave do Cruzeiro, que engatou uma recuperação fantástica, né? Depois de começar muito mal a competição, e acabou ficando em segundo lugar. Mas eu acho que o Racing é um time também que pode brigar pelo título. Isso é claro, se a gente está falando muito aqui, mas tem a tal da janela da metade do ano aí, né, Salgueiro? Porque, por exemplo, vamos supor que o Lautaro, que é o principal jogador do Racing, seja negociado, Lautaro Martínez, né? Aí você já perde o cara que é a fera do time. Então, tudo isso a gente está analisando agora, mas pode ser que depois da Copa vai um para lá, vem outro para cá, as configurações sejam alteradas, né? Essa análise que a gente está fazendo é porque terminou a primeira fase ontem, então a gente está se baseando no que a gente viu até agora. Depois da Copa do Mundo, pode acontecer muita coisa, de jogador sair, jogador entrar, e aí a configuração muda e a análise também pode ser outra, né, Salgueiro? Sem dúvida, sem dúvida. Vai mudar e a análise vai ter que ser outra mesmo. Muito bem, então falamos bastante de Libertadores da América e agora vamos virar a página. Falamos da principal competição da América do Sul, agora vamos falar da principal competição da Europa e vamos combinar, podemos dizer que é do mundo, né, Salgueiro? Champions League, meu amigo, se você analisar,
é a maior competição de clubes do mundo, não tem como, é uma competição fantástica, maravilhosa, e um dia que a gente está esperando desde o dia 13 de fevereiro, quando a Rádio Futebol Clube entrou no ar, né, com o plantão da Champions, era a fase de oitavas e final da Champions League. Desde aquele dia nós estamos esperando o dia 26 de maio, né, estamos esperando o dia de amanhã, né, Salgueiro? Que é exatamente o dia da grande final entre, eu ia falar River Plate, olha só, entre Real Madrid e Liverpool. E aí, meu caro José, ih, rapaz, desculpa, Salgueiro, acabo de ver uma notícia aqui que me deixou passado. Morreu J. Ávila, rapaz. Ah, sim. Eu confesso sabendo, que... até ia falar com você daqui a pouco para não furar a pauta, mas ele faleceu agora pela manhã, infelizmente. Caramba, ele como jornalista ele foi muito bom, aí depois ele teve, né, aqueles problemas enquanto empresário aí, envolvido em aquelas coisas que a gente já sabe, de propina, tal, FIFA, Copa do Mundo, direitos de televisão, enfim. Ele era advogado, jornalista, empresário, 74 anos, estava com problemas respiratórios e acabou falecendo. O J. Ávila, aqui as nossas condolências à família do J. Ávila. Portanto, eu confesso que eu não sabia. Tomei conhecimento agora e fiquei chateado, independentemente dos problemas que ele teve aí na vida com a justiça, mas, né, a gente nunca deseja a morte de ninguém, né? Então, que Deus o tenha. Mas vamos lá, Salgueiro. Amanhã, Real Madrid e Liverpool. Mais tarde no nosso upgrade, vamos falar bastante desse jogo, né? E duas frases que me chamaram a atenção, né, dos dois técnicos. Uma frase do Zidane: ninguém tem mais vontade de ganhar a Champions do que o Real Madrid. E uma frase do Klopp: o Real Madrid é um grande time, mas a boa notícia é que nós também somos um grande time. E aí, Salgueiro, e essa guerra tática, como é que vai ser amanhã? Olha, vai ser interessantíssima, né? Ô Lima, você sabe que para mim é uma das grandes finais dos últimos anos, me causa uma expectativa maravilhosa, porque tem dois clubes aí que são os opostos, né? Não por causa de tradição, de vitórias e conquistas, porque realmente são dois gigantes do futebol europeu. É lógico que o Real Madrid, principalmente com relação a Champions, está no patamar acima de qualquer um outro, porque é o maior vencedor da orelhuda, como a gente fala aí, a taça da Champions. Agora, o atual momento dos times, né? O Liverpool vence, convence, encanta. O Real Madrid é um time um pouco mais pragmático, que tem um gênio com a camisa número 7, que tem realmente um potencial maravilhoso, é um fora de série, e é uma equipe que não encantou na Champions, e mesmo não encantando, chega na grande decisão, né? Então eu acho que esse pragmatismo que envolve, essa tradição que envolve o Real Madrid, realmente faz com que eu acredite que o Real Madrid vai bater campeão novamente. Agora, eu admito com todas as letras, e venho falando isso na Rádio Futebol Clube aqui direto, que a minha torcida é pelo Liverpool, e não pelo fato de eu amar o clube, não é isso. É porque eu acho que o futebol do Liverpool, a forma que eles jogam, esse trio ofensivo, Firmino, Mané e Salah, a forma que o Jürgen Klopp comanda o time, realmente é um cara de muita emoção à beira do campo, é um cara de muita vibração. Ele tem um lado muito mais latino do que o Zidane, aquele cara mais ponderado, sisudo, né? Enfim, tudo isso faz com que eu tenha uma simpatia muito maior pelo Liverpool. Mas o meu coração, meu feeling diz que vai dar Real Madrid. Eu tô nessa que eu não quero estar certo, eu quero errar essa, Limar. Mas você acha que vai dar Real Madrid por quê? O time é muito melhor, tem alguma fragilidade do Liverpool aí que o Real pode explorar com os jogadores que tem, ou é só pela força, pela tradição mesmo e pela história do Real Madrid? Não dá para definir o Real Madrid apenas nessa decisão, apenas pela sua história, e jogar só isso, ele vai ganhar pelo fato de ser o maior vencedor da Champions. Não, o Real Madrid tem muita qualidade, né? Por exemplo, sistema defensivo de ambos os times, eu acho o do Real Madrid melhor. Agora, eu já acho o ataque do Liverpool melhor que o do Real Madrid, mais eficiente. Agora, o Real Madrid tem realmente um gênio o que o Liverpool não tem, que é um tal de Cristiano Ronaldo.
Mas o que me leva a acreditar mesmo que vai dar Real Madrid, eu acho que é aquela coisa do poder da decisão, do costume de decidir grandes jogos. Eu acho que o Real Madrid está num patamar acima. Muito bom. E eu estou vendo aqui, né, no Marca, que o Salah suspendeu o Ramadã para poder ter plenas condições para a final. Você vê como o futebol mexe até com o lado religioso das pessoas, hein, Salgueiro? E olha que isso é uma coisa muito forte, né, no Egito, nos países, né, que tem a religião muçulmana, aquela coisa toda, mas o Salah não quer saber, não. Ele tá, pelo menos por um dia, ele vai suspender, porque isso é uma coisa, né, tradição deles. O que você acha desse lado místico também na hora da decisão, hein, Salgueiro? Lima, eu acho que tem tudo a ver, né? O futebol está muito ligado a isso. E aqui no Brasil a gente tem muitas coisas, né? Muitas histórias, e você tem também as suas histórias, com certeza, ligando o futebol a essa parte mística, essa parte da superstição e essa parte da religião também, né? O importante é a gente respeitar e realmente conviver com isso numa boa. Ele vem fazendo jejum, né? Desde o dia 16, né? Mas pelo menos amanhã ele vai ter que suspender isso aí, porque tem que estar em forma, tem que se alimentar, né, para poder se apresentar da melhor maneira possível, né, diante do Real Madrid. Já não vai ser fácil com o Salah inteiro, imagina um Salah pela metade. Então ele vai estar em plena forma amanhã, pelo menos é o que destaca, né, a imprensa espanhola e inglesa também para esse jogo importante. Como é que está a sua expectativa enquanto jornalista, meu caro Salgueiro, para acompanhar essa final amanhã no plantão da Champions a partir das 3h30 da tarde, daquele jeito que você já acostumou aqui na Rádio Futebol Clube, com informação, com opinião, com detalhes, enfim, tudo que fará parte desse jogo você vai saber aqui na Rádio Futebol Clube. Olha, você sabe, Lima, que tem momentos assim na nossa profissão que fazem toda a diferença, né? E eu vou te citar uma coisa, talvez em primeiro momento pode soar como exagerado, mas esse plantão da Champions para mim tem um peso de final de Copa do Mundo. Porque realmente você disse que é a principal disputa entre os clubes e é uma decisão que envolve dois clubes que estão realmente mexendo comigo internamente, porque, sinceramente, eu não queria ver o Real Madrid na final, porque eu acho que por merecimento não merecia estar na final. Agora, o futebol é aquela coisa, é eficiência, bola na rede, né? Talvez até pela torcida, pela Juventus, pelo Buffon, eu não aceitei muito, ficou meio que entalado na minha garganta aquela eliminação para o Real Madrid, e o fato é que o Real Madrid chega em mais uma decisão. Por outro lado, nós vamos estar acompanhando um clube que realmente é um clube que encanta, que eu adoro ver jogar, que é o Liverpool. Então, sinceramente, você poder participar de uma decisão dessa, com o plantão da Champions, na Rádio Futebol Clube, analisando, trazendo informações, debatendo, com aquela dose de humor, mas aquela dose de responsabilidade com a informação, é muito legal. Sinceramente, eu estou na expectativa, eu estou que nem um jogador, estou concentrado, dormir cedo, acordar cedo, se preparar para o jogo, pegando todas as informações, porque vai ser uma grande decisão e merece uma grande cobertura, né, Lima? Sem dúvida, por isso estarei aqui amanhã ao lado do Salgueiro, do Zé Boquinha também, comentários em dose dupla, com a experiência do futebol do Zé Boquinha, com as análises também do Salgueiro, que esteve comigo desde o primeiro plantão da Champions, também no plantão da Liga Europa, né? O Salgueiro vem acompanhando tudo que está acontecendo, e é legal, porque quando você acompanha os jogos, né, no jogo seguinte você sempre tem um detalhe a mais para acrescentar, né, Salgueiro? Olha, naquele jogo passado não aconteceu isso, mas nesse está acontecendo, tal, né? O técnico parece que se atentou para aquela falha, já ajeitou aquilo ali, ou então, poxa, aconteceu aquilo lá e ele não percebeu, está acontecendo de novo, não sei o quê. Quer dizer, então quanto mais jogos você faz, fica muito melhor para você analisar, e é desse jeito que o amigo apaixonado por esportes vai acompanhar amanhã a grande decisão da Liga dos Campeões, né, que é, sem dúvida nenhuma, a cereja do bolo do futebol mundial. Aliás, eu diria que é o bolo do futebol mundial, viu, Salgueiro?
A cereja, sei lá, são os jogadores, tá? Mas a competição em si, a competição em si é o bolo, você não acha, não? Sem dúvida, Lima. Você sabe que quando a gente começa a fazer esses jogos, é legal, você disse bem, você tentou uma coisa que me agrada demais, né? Porque daí você começa a conhecer mais os jogadores, você começa a sentir a peculiaridade de cada um, como é que ele gosta de jogar, onde ele gosta de driblar, como que é a forma do tal time jogar. A gente acompanhou o Salzburg, que foi um time na Europa esse ano que apareceu muito bem. A gente acompanhou várias outras coisas e é muito legal a gente estar por dentro desse mundo do futebol internacional. E tem uma outra coisa que é muito legal também, aí eu vou tirar meu chapéu aqui, do seguinte: existem grandes duplas do futebol brasileiro que encantaram dentro de campo, e a gente sempre dizia o seguinte, né, que esses jogadores, né, eles se conheciam pelo olhar. Então tinha Sócrates e Palhinha, teve Dodô e Aristizábal, né, teve Tevez e Neymar na época da MSI no Corinthians, só para citar alguns, fora Coutinho, Pelé, Nilmar, né? Mas... Salgueiro, Nilmar, é que você falou Tevez e Neymar, foi o Nilmar, né? Nilmar. Então, assim, e daí teve Coutinho e Pelé, que eu não acompanhei, mas a história está aí para ser contada, enfim. Mas eu estou fazendo esse preâmbulo por quê? Porque o nosso entrosamento é no olhar. Essa dupla Lima e Salgueiro toca Champions como ninguém. E olha aqui, ó, o destaque do periódico AS, lá da Espanha. Uma final planetária. A final da Champions entre Real Madrid e Liverpool será transmitida para 226 países e deverá contar com uma audiência, anote aí, Salgueiro, de apenas 350 milhões de espectadores. Ou seja, que coisa, hein? Esse jogo... Eu também tô que nem você, já tô me concentrando aqui, pensando muito nele, me preparando para, como dizem os jogadores, né, para dar o meu melhor, né, Salgueiro, para que o ouvinte que é apaixonado por esportes possa ter todos os detalhes desse jogaço, né, amanhã na cidade de Kiev, na Ucrânia. Então, para você ficar tranquilo aí, Salgueiro, um grande abraço, descanse bastante, porque amanhã o bicho vai pegar, mas no bom sentido, no jogo entre Real Madrid e Liverpool. Você já disse que acha que vai dar Real, e eu acho que vai dar Liverpool. Acho que o Liverpool vai surpreender, né, o time do Real Madrid e, portanto, será campeão da Champions League pela 6ª vez. O time merengue terá que esperar um pouco para conquistar a 13ª orelhuda. Tá certo, Salgueiro? Aqui é o queime a língua, teu prognóstico realmente bate em cheio, porque essa é a minha torcida também, não é meu feeling, mas respeito a opinião do amigo. Vamos acompanhar tudo amanhã. Amanhã será mais um grande dia. Então até amanhã, Lima. Vamos falando durante a programação da Rádio Futebol Clube. Valeu, Salgueiro. Grande abraço. A qualquer momento tem o Click Time aqui na Rádio Futebol Clube, atualizando as informações mais importantes do esporte. 19h, um upgrade especial, projetando a grande decisão da Champions League amanhã em Kiev. Tudo sobre Real Madrid e Liverpool. E eu imagino que até às 19h nós já saberemos se vai ou não acontecer a rodada do Brasileirão. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode ouvir quando quiser, acessando www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, celular ou computador. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @RádioFutebolC, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.